Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vitória, professora de português e redação da Rede Agnos. Essa é mais uma videoaula nossa para o pessoal do 8º ano e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos vendo dos nossos conteúdos do livro, tá? E aí, como vocês podem ver aqui, a gente está na unidade 7, a unidade 7, que é a unidade que nós iniciamos já nesse 4º bimestre. E nessa unidade 7, esse capítulo que se chama Sentimentos e Sonhos, no qual nós iremos trabalhar com alguns aspectos textuais que envolvem textos verbais e textos não verbais. E aí eu acho importante, para quem não está lembrando, né, que a gente retome esses conceitos do que é um texto verbal, do que é um texto não verbal. É possível comunicar só com um texto não verbal? E aí são coisas que a gente já conversou, já sabe, né? É mais só para rememorar mesmo. Então, por exemplo, se eu chego numa sala muito movimentada, né, e faço assim, ó, isso daí vai comunicar uma coisa para essas pessoas, né? Não necessariamente elas vão respeitar o que estou comunicando, mas a maioria provavelmente saberá o que aquilo significa. Assim como nos gibis a gente tem um texto não verbal, e a gente vai aprender hoje que inclusive no jornalismo a gente tem textos não verbais que são importantes para a construção de gêneros textuais, que às vezes a gente não se dá conta, tá? E aí nós temos esse primeiro encontro aqui, que é essa imagem de duas crianças, essas duas crianças que estão no chão de uma construção, juntando restos de materiais da obra. E a gente tem esse texto não verbal, que é essa imagem aí, e um texto verbal, que são duas perguntas. Crianças trabalhando em construção, crianças brincando em construção. E aí a imagem, ela já chega com um impacto de fazer a gente refletir, né, sobre essa situação aí. Essa imagem, ela traz uma situação de exploração, ela traz uma situação de brincadeira. Que conjunções são essas, né? Então, pensar um pouquinho nisso. E aí, como sempre, a gente tem aqui os tópicos do capítulo que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar a fotografia de imprensa como gênero textual, tanto para nossa leitura e análise, quanto para o desenvolvimento desse gênero, que a gente trabalha na nossa produção de texto. O estudo linguístico, que é o que a gente vai trabalhar de gramática nesse capítulo. Então, nós vamos trabalhar com os complementos nominais e os adjuntos adnominais. E como produção de texto, a fotodenúncia, que tem uma relação com a fotografia de imprensa, só que mais direcionado, tá? Já é um recorte da foto de imprensa, certo? Que a gente pode chamar de fotoreportagem, fotodenúncia, tá? E então aí, nesses sentimentos concretos, a gente vai fomentar um pouquinho daquilo que eu falei para vocês sobre a fotografia, né? Que relação é essa que a gente estabelece entre o título da unidade e o que está ali naquela fotografia de abertura? O que aquelas frases trazem pra gente de uma pitadinha aí para essa reflexão, né? Se a gente tivesse visto só a imagem, a gente teria
que aspecto você teria considerado primeiro naquela imagem? Se eu tivesse colocado somente a fotografia, sem aquela legendazinha que está na foto, que impressões você teria tido? Você acha que essas impressões teriam sido diferentes? Você acredita que aquelas legendas ali, elas proporcionaram, fizeram com que você tivesse uma noção melhor do que está acontecendo naquela fotografia? Ou elas deixaram esse questionamento ainda mais apurado para vocês, né? Então, para a gente refletir essas estratégias que já foram usadas logo de cara aí naquela imagem, de colocar a legenda, de ser uma legenda questionadora, né? De que maneira isso daí impactou na recepção de vocês daquele texto, certo? Então, primeiro ponto para a gente refletir é isso, aí na página 17. E aí, continuando, a gente pensar agora como é que esses textos verbais e não verbais se complementam e podem repassar distintas mensagens a depender da maneira e das escolhas que são feitas, né? Nem toda imagem, não é porque o texto é não verbal que ele também vai comunicar algo de maneira concreta e que aquilo dali vai ser visto única e exclusivamente daquela forma. Uma legenda pode modificar toda a leitura que se faz sobre aquela fotografia. Então, a gente tem aqui, como vimos na página de abertura, uma fotografia pode oferecer diferentes possibilidades de interpretação, ou seja, ela pode ter diferentes sentidos, dependendo do texto que a acompanha e do lugar onde ela é disponibilizada. Esses sentidos são capazes de gerar diferentes sentimentos nas pessoas. O fotógrafo pode conseguir comunicar diferentes sentimentos, ideias e visões de mundo. Aí a gente tem aqui uma fotografia, né, que vocês podem ver, de que a gente não tem uma legenda dizendo do que é a princípio, né? Então as inferências podem ser muitas. É um acampamento? É uma invasão? É uma festa? O que é isso? A gente não tem como analisar isso de maneira concreta só pela fotografia, se você não tiver um conhecimento prévio sobre isso que aconteceu, ou uma legenda que identifique. Observe esta fotografia, que ela apareceu em diversas situações, acompanhada de títulos e legendas diferentes. E aí, olha só as diferentes legendas que foram colocadas para essa mesma imagem. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Moradores de prédio que desabou se recusam a deixar Largo do Paissandu. Desabrigados de prédio que desabou ficam na rua e reclamam por moradia. Desabrigados do edifício que caiu passam a segunda noite de frio na rua. A gente tem três, eu vou ler só os títulos das manchetes, tá? Mas a gente tem 3 pontos aí em que a linguagem utilizada modifica bastante o sentido do que se pretende passar ali naquela imagem e com a legenda, né? Então, pensar como é relevante a associação que a gente faz na leitura de um texto, isso em textos jornalísticos, quando a gente associa a imagem com o texto, né? Associar o que é não verbal e o que é verbal e fazer as relações de modo que a gente consiga elaborar a nossa própria interpretação sobre aquilo, que pode ser um fato, inclusive, mas esse fato ele pode ser até distorcido a depender da maneira como vai ser repassado. Então, gente, sabendo disso daí, vocês vão fazer as atividades e verificar aí quais foram esses aspectos que vocês conseguiram aprender desse texto, desse conteúdo, tá? Na próxima aula a gente continua e fala mais um pouquinho sobre isso, tá certo?
Um abraço, se cuidem, até a próxima.